Não vá atrás. Organize-se. O resto vem a você. Entenda isso e tudo vai mudar. É uma verdade dura, mas capaz de mudar completamente a forma como você vive. Hoje, você vai aprender 6 lições estoicas altamente poderosas, que vão te mostrar por que ir atrás das coisas como um desesperado só te afasta do que realmente importa. E mais, organizar sua mente e sua visão de vida é o que vai fazer tudo fluir, sem desespero, sem ansiedade. Se você vive cansado, sente que está sempre atrasado, e mesmo fazendo tudo, parece que nada está sob controle, então pare agora. Porque o que você precisa não é de mais esforço, é de mais direção. Sêneca escreveu: a mente é mais poderosa que qualquer fortuna. Por seu próprio poder, pode produzir uma vida próspera ou uma vida miserável. Ou seja, mude sua mente e as coisas mudam junto. Então, vamos começar. Lição 1. Mude sua mentalidade, o resto vem. Tudo começa na mente. Você pode ter talento, tempo, contatos e até dinheiro. Mas se sua mente estiver desorganizada, nada disso vai funcionar. Mude sua mentalidade e o resto vem. Mas atenção, isso não significa apenas pensar positivo. Significa pensar com clareza, com lógica e com propósito. Significa parar de alimentar pensamentos automáticos que só te empurram para o abismo do cansaço e da frustração. Tem gente que vive correndo, se desgastando, trabalhando como louco, dizendo que está indo atrás dos próprios sonhos, mas por dentro está desorientada, perdida, cheia de culpa, comparação e ansiedade. Sabe por quê? Porque quem não organiza a mente acaba sendo dominado por ela. E uma mente desorganizada transforma qualquer rotina em caos, qualquer plano em bagunça e até mesmo as coisas boas em peso. Epicteto disse com precisão cirúrgica: feridas não precisam virar fraqueza. Nas mãos de uma mente forte viram armadura. Você entende isso? A vida não está contra você. É a sua forma de pensar que está em conflito com a realidade. Se você enxerga tudo como urgência, vai viver em estado de alarme. Se acredita que está sempre atrasado, nunca vai sentir paz. Se pensa que precisa conquistar algo para finalmente ser feliz, vai viver adiando a própria vida. Não importa o quanto você se esforce. Se sua mentalidade estiver programada para a escassez, tudo vai parecer pouco. Se estiver programada para medo, tudo vai parecer ameaça. Se estiver programada para comparação, tudo vai parecer derrota. E não são as coisas que precisam mudar primeiro. É o filtro que você está usando para olhar para essas coisas. Por isso, antes de buscar resultados, você precisa organizar o que está acontecendo dentro de você. Porque, se sua mente continuar sendo um campo de luta, você vai se sabotar até nas vitórias. Vai duvidar de si mesmo, perder oportunidades, viver em modo sobrevivência e ainda chamar isso de vida normal. Marco Aurélio escreveu algo que todo ser humano deveria ler pela manhã. A mente é a raiz, a vida é a colheita. Se a raiz estiver podre, o fruto também nasce amargo. Você percebe o que isso significa? Significa que a sua realidade externa é moldada pela qualidade do que você cultiva internamente. Não é papo furado. Isso é a engenharia da mente aplicada à vida. Então pare de buscar respostas lá fora se a sua mente ainda está cheia de ruído. Pare de correr atrás de paz se você mesmo cultiva o caos. Pare de dizer que não consegue, se o que falta não é capacidade, mas clareza. Respira. Olha para sua vida com sinceridade. Você está tomando decisões baseadas em medo? Está reagindo ao mundo ou criando seu caminho com intenção? Mudar a mentalidade não é um passe de mágica. É uma escolha diária. É questionar os pensamentos que te consomem. É colocar foco no que está no seu controle. É ter coragem de soltar o que não depende de você. Organize seus pensamentos e você vai começar a enxergar o que sempre esteve aí. Mas a bagunça não deixava ver. Você não precisa correr mais. Você precisa ver melhor. E ver melhor só acontece com uma mente limpa, serena e presente. Se essa mensagem te atingiu, escreva aqui nos comentários: eu vou me organizar e o resto vai vir. Porque esse é o primeiro passo para parar de sobreviver
e começar a viver com sabedoria. Lição 2. Pare de correr atrás. Você está sempre correndo, desesperado para alcançar um ideal, correndo para não ficar para trás, correndo para provar algo. Mas já parou para se perguntar: quem disse que isso tudo precisa ser perseguido assim, com pressa e desespero? A verdade é que a maior parte das pessoas está correndo atrás de coisas que nem sabe se realmente quer. Vivem como se houvesse um cronômetro invisível contando os segundos. E se não fizerem tudo agora, sentem que vão perder a vida. Mas correr atrás sem direção é apenas uma forma sofisticada de se perder. E o mais grave, nem consegue perceber quando as coisas certas chegam, porque está ocupado demais tentando forçar o que ainda não está pronto para acontecer. Sêneca escreveu algo que revela muito sobre esse vício moderno. A tragédia não é viver pouco. É gastar muito da vida sem realmente viver. E é exatamente isso. Perdemos tempo demais correndo atrás de status, validação e metas fabricadas pela comparação. A vida vira um campo de corrida, onde o prêmio é a exaustão. E o mais cruel é que quando você finalmente alcança aquilo que tanto perseguiu, percebe que aquilo não preencheu nada. Porque o vazio não era externo, era interno. E correr atrás foi apenas uma distração para não ter que encarar isso. O estoicismo não ensina você a desistir da ambição. Ele ensina você a corrigir a direção. Em vez de correr atrás de tudo, os estoicos observavam, compreendiam e agiam com sobriedade. Marco Aurélio tinha todos os motivos do mundo para viver no impulso, na urgência e na reatividade. Mas ele escolhia o contrário: razão, presença e domínio interior. Porque a pressa é inimiga da mente. Quando você corre demais, deixa de ver. E quem não vê age no escuro, guiado pelo medo e pela ansiedade, não pela razão. Pense em quantas decisões ruins você já tomou por impulso. Pense em quantas portas forçadas acabaram se tornando prisões. Pense em quantas vezes você se desgastou por algo que o tempo teria resolvido naturalmente, se você apenas tivesse confiado mais e se desesperado menos. Correr atrás é um sintoma de desconfiança. Desconfiança da vida, desconfiança de si mesmo, desconfiança do próprio processo. É agir como se você estivesse sempre em falta, como se tudo precisasse ser agarrado à força, como se aquilo que é seu não fosse capaz de te encontrar no tempo certo. Mas, e se eu te dissesse que o que é seu não precisa ser perseguido com desespero, apenas precisa encontrar você preparado? Aqui vai um choque de realidade. Nem tudo que você deseja agora está pronto para te receber. E nem tudo que você perdeu no caminho era de fato seu. O problema é que você vive tentando antecipar os frutos antes mesmo de preparar o solo. É aqui que os estoicos mostram o verdadeiro poder. Eles nos lembram que tudo tem um tempo próprio, e a pressa é uma tentativa arrogante de empurrar a vida antes da hora. Você não vê um escultor quebrando o mármore com raiva só porque a estátua ainda não apareceu. Ele observa, calcula, retira um pedaço por vez, respeita a forma escondida na pedra e trabalha com paciência até a obra surgir. Na sua vida é a mesma coisa. Você não se transforma no desespero, nem constrói algo sólido na ansiedade. Você age, corrige, melhora, suporta o desconforto e continua. Porque o resultado vem, mas não para quem tenta forçar tudo antes da hora. Ele vem para quem tem firmeza para atravessar o processo sem abandonar a própria construção. A partir de hoje, toda vez que sentir vontade de correr atrás desesperadamente, pare e pergunte a si mesmo: estou me movendo com sabedoria ou fugindo do silêncio? Estou buscando com intenção ou apenas tentando tapar um vazio? A resposta vai te mostrar se você está realmente evoluindo ou apenas fugindo de si mesmo. Lição 3. Sua mente é a chave. Chave para a sua paz, chave para o seu caos, chave para a liberdade ou para a prisão. Você pode estar vivendo numa casa tranquila, com comida na mesa e saúde no corpo, e mesmo assim se sentir sufocado. Por quê? Porque a sua mente virou um campo de batalha. Pensamentos te atacando o dia inteiro. Preocupações, comparações,
memórias mal resolvidas e projeções catastróficas sobre o futuro. Você já percebeu que, às vezes, o seu dia nem começou e você já está mentalmente cansado? Isso é a mente sem direção. É como um cavalo solto, correndo em círculos, sem freio e sem sela. O estoicismo entra aqui como um freio firme, mas necessário. Epicteto ensinava que você não sofre apenas pelos fatos, mas pela forma como interpreta esses fatos. Isso muda tudo, porque mostra que não é apenas o acontecimento que pesa sobre você. É a lente que você usa para enxergá-lo. Ou seja, se você muda a lente, muda a vida. E aqui vai um ponto-chave. A maioria das pessoas não cuida da própria mente. Cuida do corpo, da casa, do carro, das redes sociais, da aparência. Mas a mente, que comanda tudo, vai sendo deixada para depois. A consequência? Uma vida bagunçada, cheia de decisões impulsivas, reações exageradas e um ciclo constante de autossabotagem. Você não precisa se tornar um monge para cuidar da sua mente, mas precisa começar a observá-la. Precisa perceber o que está passando por ela todos os dias. Quantos pensamentos que surgem são realmente úteis e quantos são apenas lixo emocional repetido. O que o estoicismo ensina é simples, mas profundo. Você pode aprender a escolher o que entra e o que permanece na sua mente. Você pode filtrar, questionar e substituir. Por exemplo, um pensamento diz: você está atrasado na vida. Um estoico não engole isso sem pensar. Ele responde: segundo quem? Qual é o critério? O que está ao meu alcance fazer hoje? É esse diálogo interno que muda o jogo, porque ele devolve a você o poder que você havia entregado ao acaso. Sua mente precisa de limpeza, não de mais estímulo. Precisa de silêncio, não de barulho o tempo todo. Precisa de direção, não de distrações. Tudo isso é sobre ter uma fortaleza interna, um espaço dentro de você que não desmorona a cada vento externo. Você já reparou como algumas pessoas, mesmo passando por crises, mantêm a calma, a presença e a dignidade? Isso não é talento, é treino, é trabalho interior. É o resultado de alguém que entendeu que, quando a mente é firme, o mundo não te dobra com facilidade. Organize sua mente como quem arruma uma casa. Jogue fora o que não serve. Deixe à vista o que importa. Crie espaço para respirar. E lembre-se, tudo começa por aí. Porque você nunca vai controlar todas as circunstâncias externas, mas sempre pode aprender a controlar a forma como reage a elas. Registre nos comentários: minha mente é a chave. Porque através dos seus pensamentos, sua vida vai mudar. Lição 4. Organize sua vida. Foque em si. Sabe o que ninguém te conta? Grande parte da confusão que você sente hoje não vem da vida estar difícil, mas de você estar desorganizado. É duro ouvir isso, eu sei. Mas às vezes, a maior desordem do mundo está dentro da nossa própria rotina. Você quer paz, quer clareza, quer equilíbrio, mas não dá 5 minutos de atenção à própria mente. Acorda já pulando da cama, pega o celular, entra no modo automático e só para quando o corpo começa a gritar. Mas me diz, como você espera viver uma vida tranquila se você mesmo está alimentando o caos? Organizar a vida não é sobre ter uma planilha colorida com tudo marcado. É sobre saber o que é essencial. É sobre parar de viver reagindo e começar a agir com direção. Focar em si não é egoísmo, é sobrevivência. O mundo te pede para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o estoicismo te convida a estar em um só lugar, dentro de si. Porque só quem se conhece sabe onde gastar energia. Só quem se observa sabe quando parar, quando avançar e quando simplesmente dizer: isso não é meu para carregar. Você já parou para pensar quanto tempo da sua vida você gasta tentando agradar os outros? Quanto espaço da sua mente está ocupado por problemas que nem são seus? Você não foi feito para viver assim, dissolvido na agenda dos outros, engolido pelas expectativas alheias. Focar em si é um ato de reconexão. É olhar para dentro e se perguntar: como estou me tratando? O que tenho permitido entrar na minha vida? O que sinceramente está me tirando do meu trilho?
Os estoicos entendiam que a base da liberdade começa com ordem. Musônio Rufo ensinava que a disciplina transforma intenção em ação. Ou seja, não adianta ter sonhos, metas e frases motivacionais aqui dos vídeos se a sua vida diária está uma bagunça. E não estou falando de perfeccionismo, estou falando de responsabilidade pessoal. Você quer paz? Então pare de se cercar de vozes que te agitam. Quer foco? Então limite o que consome sua atenção. Quer clareza? Então pare de se entupir de estímulos o tempo todo. Focar em si é criar uma rotina que te fortalece, não uma rotina que te esgota. É acordar e fazer algo por você antes de se entregar ao mundo. É lembrar que sua energia é limitada e que você não pode desperdiçá-la tentando resolver o que não é seu, nem provar o que não precisa ser provado. E aqui vai uma verdade que pode doer. Você acha que está desperdiçando tempo, mas o que está faltando é estrutura. Você se sente perdido porque ainda não colocou a casa em ordem por dentro e por fora. Mesmo quando estiver fazendo o que ama, sem estrutura, até o prazer vira peso, sem foco, até as vitórias têm gosto de cobrança. Então pare, observe e escolha com calma. Diga mais não. Proteja seus horários, filtre suas conversas. Não é frieza, é maturidade. É entender que quem não se organiza se afoga em promessas e se perde em 1000 direções. A vida exige que você cuide de si como prioridade, não como última opção. Porque não adianta esperar alguém vir te salvar. Isso não vai acontecer. Você é responsável por criar a estrutura emocional, mental e prática onde a sua paz vai florescer. Lição 5. A clareza de Sêneca. Para entender isso, pense em Sêneca não no auge da fama, cercado por poder, riqueza e influência em Roma. Pense em Sêneca quando tudo isso foi arrancado dele. Ele era um homem respeitado, estudioso, inteligente, conhecido entre pessoas importantes. Mas, de repente, por intrigas políticas e acusações da corte, foi enviado para o exílio na ilha de Córcega. Imagine o golpe: sair do centro de Roma, onde tudo acontecia, para um lugar distante, isolado, sem o mesmo prestígio, sem o mesmo convívio e o mesmo poder. Para muitos aquilo seria o fim. Um homem comum passaria os dias se lamentando, correndo atrás de explicações, implorando por reconhecimento, odiando quem o derrubou, criando fantasias de vingança, repetindo para si mesmo: eu não merecia isso. Mas Sêneca entendia algo que a maioria esquece quando a vida aperta. Você pode perder o lugar, pode perder o conforto, pode perder a aprovação dos outros, mas não pode entregar a direção da sua mente. No exílio, Sêneca poderia ter virado apenas um homem amargo. Poderia ter deixado a distância destruir sua disciplina. Poderia ter usado a dor como desculpa para abandonar sua própria grandeza. Mas ele fez o contrário. Ele se voltou para aquilo que ainda dependia dele: o pensamento, o estudo, a escrita, a observação da vida, o domínio de si. Enquanto muitos correriam atrás do favor dos poderosos como um cão atrás de migalhas, Sêneca começou a organizar o único reino que ninguém podia tomar dele: o reino interior. E essa é a força da lição. Ele não tinha controle absoluto sobre Roma. Não tinha controle sobre os julgamentos da corte. Não tinha controle sobre a inveja, a política, a mentira, a opinião dos outros. Mas ainda tinha controle sobre sua postura diante da queda. Ainda podia decidir se seria destruído pelo exílio ou refinado por ele. É aqui que entra a clareza. Sêneca sabia que uma vida desorganizada por dentro transforma qualquer perda em desespero. Quando sua mente está bagunçada, você começa a correr atrás de tudo. Corre atrás de quem saiu, corre atrás de quem te ignorou, corre atrás de provar valor, corre atrás de portas fechadas. Mas quando você se organiza, você para de se comportar como alguém perdido. Você entende que nem toda queda é destruição. Às vezes, a queda é uma pausa forçada para você arrumar aquilo que estava sendo negligenciado. O exílio de Sêneca não foi confortável, mas foi um espelho. Ele foi obrigado a encarar a si mesmo sem o barulho de Roma. Só ele, sua mente e sua disciplina.
E veja a ironia da vida. Anos depois, Sêneca voltou ao centro do poder. Foi chamado novamente para Roma e se tornou uma das figuras mais influentes de seu tempo. Mas o ponto principal não é dizer que tudo deu certo, como se a vida fosse um conto fácil. O ponto é outro. Quando a oportunidade voltou, ela encontrou um homem que não tinha se perdido completamente no caminho. Ela encontrou alguém que, mesmo ferido, continuou se construindo. Porque é isso que muita gente não entende. O resto vem a você não porque você fica parado esperando milagre. O resto vem porque enquanto os outros se desesperam, você se organiza. Enquanto os outros gritam, você pensa. Enquanto os outros mendigam atenção, você fortalece sua base. Enquanto os outros gastam energia tentando controlar o mundo, você coloca ordem no que está nas suas mãos. Na sua vida pode ser igual. Talvez você esteja vivendo seu próprio exílio. Não necessariamente em uma ilha distante, mas dentro de uma fase pesada, silenciosa, onde parece que ninguém está vendo seu esforço. Talvez você tenha perdido uma oportunidade, uma pessoa, uma posição, uma versão de si mesmo. E a vontade imediata é correr atrás. Mas antes de correr atrás de qualquer coisa, faça uma pergunta simples. Minha vida está organizada o suficiente para receber aquilo que eu estou buscando? Então faça como Sêneca em sua fase mais dura. Volte para o que depende de você. A lição de Sêneca é clara. Não transforme sua ansiedade em movimento inútil. Nem tudo se resolve indo atrás. Às vezes, a resposta mais forte é parar, olhar para dentro e colocar ordem no próprio caos. Porque uma pessoa organizada não precisa se desesperar para ser escolhida. Ela constrói valor. Ela sustenta presença. Ela melhora em silêncio. E quando o momento certo chega, ela não está implorando do lado de fora da porta. Ela está pronta para entrar. Lição 6. Foco, disciplina e coragem. Chegou a hora de falar das 3 chaves que sustentam tudo o que você ouviu até aqui. 3 pilares estoicos. 3 atitudes práticas. 3 decisões que, se você tiver coragem de tomar, podem transformar completamente a sua vida. Foco, disciplina e coragem. São ferramentas de batalha, são fundamentos para a mente, são aquilo que resta quando a motivação falha, quando tudo parece desmoronar e quando o mundo tenta te puxar de volta para o caos. Vamos começar pelo foco. Foco não é apenas prestar atenção. Foco é escolher o que merece sua energia e, mais importante ainda, escolher o que você vai ignorar. A vida moderna está tentando sequestrar sua atenção o tempo inteiro. Tudo é notificação, urgência, comparação e barulho. E se você não aprender a proteger seu foco como um guerreiro protege a própria espada, vai viver à deriva. Marco Aurélio nos lembra, em suas reflexões, que uma mente dispersa perde profundidade. E isso é verdade. Hoje, a maioria das pessoas não sofre apenas por excesso de tarefas. Sofre por falta de foco. Querem fazer tudo ao mesmo tempo, agradar todo mundo, serem perfeitas em todas as áreas. E o resultado é um só: esgotamento. E o mais cruel é o vazio de sentir que, mesmo fazendo muito, nada foi feito com profundidade. Se você quer paz e progresso ao mesmo tempo, precisa aprender a dizer não com firmeza, mas sem culpa. Não para distrações, não para comparações, não para qualquer coisa que não esteja alinhada com seu propósito. Agora vem a disciplina. E aqui eu preciso ser direto com você. Sem disciplina, você vai viver eternamente começando e parando, sonhando e se frustrando. Porque o mundo não premia o entusiasmo momentâneo. O mundo responde ao esforço contínuo. Musônio Rufo, mestre de Epicteto, ensinava que a disciplina fortalece o ser humano para suportar a dor e escolher o que é certo, mesmo quando é difícil. Porque disciplina não é sobre rigidez, é sobre liberdade. Você acorda no horário não para sofrer, mas para começar o dia no controle. Você cumpre o que promete a si mesmo não por vaidade, mas por honra. Você cria rotina não para viver como robô, mas para não depender do acaso. E sabe qual é o segredo? Você não precisa estar motivado, precisa estar comprometido. O corpo pode estar cansado, a mente pode querer desistir,
Mas se o seu caráter estiver firmado em disciplina, você continua, e é aí que você ultrapassa a maioria. Mas nada disso adianta se faltar a terceira chave, a coragem. Porque ter foco e disciplina é inútil se você for paralisado pelo medo. Coragem é a ponte entre o que você sabe e o que você realmente faz. É o que separa o espectador do protagonista. Epicteto dizia: não peça para a realidade obedecer à sua vontade. Ajuste sua vontade à realidade, e sua mente deixará de sofrer à toa. Isso é coragem. É olhar para a vida e dizer: não está fácil, mas eu não fujo. Estou com medo, mas eu vou. Não sei o que vem depois, mas vou dar o próximo passo com firmeza. A coragem estoica não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. É entender que você pode falhar, cair, ouvir críticas e ainda assim seguir. E essa seja uma das lições mais difíceis. Você não precisa esperar se sentir pronto para começar. Você precisa começar e o preparo virá no caminho. Foco, disciplina e coragem. Se você estiver disposto a cultivar esses 3 elementos, dia após dia, sua vida vai mudar. Você vai perder algumas coisas no processo. Sim, vai perder distrações, vai perder desculpas, vai perder amizades que só serviam para te manter pequeno. Mas o que você vai ganhar em troca é liberdade. A liberdade de ter uma mente clara, de viver com estrutura, de olhar no espelho e se respeitar. E sabe o que acontece com quem vive assim? Não precisa mais correr atrás de tudo como um desesperado. Porque quem vive com foco, disciplina e coragem começa a se alinhar com aquilo que constrói. As portas certas aparecem. A paz chega não como mágica, mas como consequência. Que agora, no final dessa jornada, eu te convido a uma escolha. Não uma promessa grandiosa, uma escolha íntima e real. Escolha onde vai colocar seu foco. Escolha manter a disciplina mesmo nos dias cinzentos. Escolha ter coragem mesmo quando sua voz tremer. Escreva aqui nos comentários com convicção: eu escolho foco, disciplina e coragem. Essa frase não é apenas simbólica. Ela pode ser o seu novo ponto de partida, porque agora você sabe, o que você busca lá fora começa dentro. Você já se sabotou demais. Já se enganou com promessas de segunda-feira. Já viveu tempo suficiente correndo atrás, esperando o mundo melhorar, desejando que algo mágico aconteça. Mas deixa eu te contar uma coisa dura. Nada vai mudar enquanto você continuar fugindo de si mesmo. A vida não vai te entregar o que você não tem coragem de sustentar. Você quer mais dinheiro? Quer paz? Quer resultado? Então assuma o controle. Não adianta só assistir vídeos, ler livros, ouvir frases bonitas e sentir vontade por alguns minutos. Você precisa se tornar alguém digno da vida que diz querer. Você precisa ter foco. Precisa parar de desperdiçar sua energia com gente vazia, com metas que nem são suas e com distrações que estão te deixando raso. Você está querendo construir uma vida firme com uma mente dispersa? Impossível. Você precisa de disciplina. Sem rotina, você se perde. Sem consistência, você se sabota. Disciplina é o que te mantém de pé nos dias em que tudo desmorona. Se você não consegue cumprir o que promete para si mesmo, o que mais você vai cumprir? E acima de tudo, você precisa de coragem. Porque vai doer. Vai ter gente te chamando de exagerado. Vai ter dia em que você vai querer voltar para a velha versão. Mas, se tiver coragem de continuar, mesmo cansado, você vai vencer. Você vai mudar. Só que tem uma coisa: ninguém vai fazer isso por você. Nem vídeo, nem livro, nem 1000 conselhos. Isso aqui é sobre decisão. Agora, ou você continua vivendo no automático, tentando dar um jeito, ou levanta e faz o que precisa ser feito. E se você chegou até aqui, se ouviu cada lição, se sentiu esse soco no peito que eu sei que está sentindo, então não ignore. Acorde. A vida não vai esperar você se resolver. E para fechar com força nesse vídeo, comenta aqui: eu vou focar em mim. Escreva isso com o peito cheio, com verdade, sem medo. Isso não é só uma frase, é um renascimento. E se esse vídeo te tocou, te despertou ou te sacudiu, se inscreva no canal agora.
Deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa de um chacoalhão também, porque essa mensagem não pode acabar em você. Ela precisa se espalhar. Se me ouviu até aqui, simplesmente escreva até o fim. O estoico sábio. Deixo aqui 2 vídeos que podem mudar sua forma de pensar. Escolha um. Te vejo lá.